Entrando agora em possíveis vendedores para o momento, quem segue vendendo o Bitcoin? A gente tem aqui uma razão dos holders de curto prazo. Então, toda essa razão aqui, ela dá se os holders de curto prazo eles estão vendendo seus Bitcoins no lucro ou no prejuízo. Sempre que essa linha amarela está abaixo dessa linha central preta, significa que os holders de curto prazo estão vendendo no prejuízo. E sempre que a gente vê essa linha amarela aqui em cima dessa linha preta, significa que eles estão vendendo seus Bitcoins no lucro. E recentemente a gente pode ver que essa linha amarela, ela encontrou as mínimas históricas. Se a gente olhar aqui para a esquerda, a gente pode perceber que sempre que essa razão veio aqui embaixo, foram momentos de mínimas históricas para essa razão. E em muitos desses momentos, como no último, por exemplo, aqui em março de 2020, o nosso Corona Dump, a gente viu um possível fundo do Bitcoin. Então o que a gente pode perceber é que os holders de curto prazo, ou seja, os compradores de curto prazo, eles realmente estão vendendo seus Bitcoins no prejuízo, estão com medo, não sabem muitas vezes o que estão fazendo porque são holders aí de curto prazo que carregam Bitcoin por pouco tempo e são eles possíveis que ainda podem estar vendendo e causando essa pressão vendedora. E é o que eu acredito muito, tá? Eu acredito muito. Se vocês estão percebendo, se eu não me engano, já tem 3 finais de semana seguidos que a gente consegue ter uma valorização no preço do Bitcoin. E o que acontece diferente no final de semana em relação à semana? A gente sabe que instituições não operam durante o final de semana. Então, no final de semana, você fica ali só com as pessoas físicas operando. E se eu não me engano, já vimos de 3 finais de semana seguidos em que o Bitcoin sofre uma valorização durante o final de semana. Mas o que acontece na segunda-feira, que é o que está acontecendo hoje? O Bitcoin cai. O Bitcoin, ele perde toda essa valorização que ele teve. Isso, para mim, é muito claro que é uma manipulação clara das instituições. As instituições, na minha opinião, estão fazendo de tudo para conseguir ainda ficar com o Bitcoin nesse período de acumulação, nesse período de lateralização, para ela conseguir acumular o máximo possível de Bitcoin e causar o famoso fear, o famoso medo, causar o medo nas mãos fracas para que elas continuem vendendo seus Bitcoins no prejuízo para elas. Isso para mim é um movimento que tem acontecido muito claramente, que eu tenho observado. O medo, ele ainda está instaurado no mercado e sempre que a gente vê um pouco de otimismo vindo, o Bitcoin tentando subir um pouco, e como eu disse para vocês, geralmente aconteceu isso no final de semana, que é onde instituições não operam, logo na segunda-feira parece que já vem ali a pressão vendedora para lembrar, ó, pode ficar com medo que eu tô aqui, tá? Não se esquece não, não se anima não, senta aí e vende seu Bitcoin para mim no prejuízo, porque o medo está de volta no mercado. Então isso para mim é um movimento muito claro, muito típico e muito comum. Essa que é a verdade, é a manipulação mais comum que tem as instituições ali, players relevantes, tentando causar um medo no mercado para você vender seu Bitcoin no prejuízo para eles. E nós que não somos baleias, não somos instituições, mas também não somos compradores ali de curto prazo que não enxerga valor no Bitcoin, a melhor coisa que a gente tem a fazer é estar sempre acompanhando e vendo. Se esses players relevantes estão tentando causar medo e estão acumulando Bitcoin, eu vou acumular também, porque antes de tudo eu enxergo o valor no Bitcoin e segunda coisa, eu sempre quero estar do lado, obviamente, de baleias e dos players relevantes, que são quem comandam a maior parte dos mercados que nós vimos aí no mundo, não só o mercado do Bitcoin.